Muito bom dia para você que está ligado no canal Rural desde cedo. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Seja bem-vindo a um programa que sempre traz pessoas capacitadas para trazer informação, gerar informação técnica, aproximar o trabalho feito pelo Senar Mato Grosso de todas as regiões aí do país, especialmente para você, é claro, que está no campo, que vai fazer uso dessas informações. Hoje a gente continua falando sobre pecuária leiteira, com foco na alimentação e nutrição de bovinos de leite. Quem está aqui comigo para passar esses minutos é o Matusalém Rodrigues Carvalho, zootecnista. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Patrone. Bom dia ao telespectador. Hoje nós estaremos falando sobre a importância da alimentação e da nutrição de bovinos de leite. Maravilha. O Matusalém, que é zootecnista, como eu disse, é técnico de campo do Senar Mato Grosso, faz parte do time aí da assistência técnica e gerencial do Senar Mato Grosso. Vamos então começando a tua apresentação já, Matusalém. Então, Patrone, a alimentação de bovinos de leite, ela tem uma grande importância na rentabilidade e no resultado de qualquer atividade, Então a gente encontra ainda situações onde o animal sofre restrições alimentares, restrições nutricionais, Às vezes o animal está lá, está consumindo o alimento, mas não está tendo o resultado que se espera dessa alimentação, até porque talvez esse alimento não tenha condição de fornecer todo o nutriente que esse animal precisa, Então, quando a gente trabalha com animais de alta produção, ou mesmo com animais a pasto, a gente consegue, com algumas estratégias, fechar essa dieta para ter o máximo produtivo desses animais. Perfeito. Exigência nutricional de uma vaca leiteira, ela se resume numa dieta total de uma proteína bruta acima de 13%, de uma energia em NDT, eu estou citando 70%, o NDT é nutrientes digestíveis totais. Ou seja, de tudo que esse alimento tem, que vai ser digerido no rumen desse animal. E não podemos esquecer da fibra, que FDN é a fibra detergente neutra, é uma sigla técnica apenas, mas o animal, o ruminante, ele precisa de ter uma inclusão na dieta dele de fibra, porque sem isso ele teria um colapso ruminal, Então você precisa de um volume de fibra nessa dieta. Perfeito. Continuando aqui, nós temos aí tecnologias como capim-elefante, cana-de-açúcar, o próprio milho, silagem de milho, isso aí são alimentos volumosos, que eu elenquei aqui para que a gente possa estar falando sobre ele, até por eles ser mais populares na nossa região aqui, nas propriedades que trabalham com leite. E esses aqui são os níveis que cada um desses alimentos proporciona diante daquela demanda que você mostrou anteriormente. Exatamente. Ali. Então, como você viu, a demanda do animal lá é aproximadamente de 13% de proteína. Quando você pega um capim-elefante bem manejado, eu gosto de esclarecer bastante sobre essa questão do bem manejado. Todo alimento, ele tem épocas que o volume nutricional dele sai diferente. Então tem um alimento verde, onde ele tem muita água e ainda não está pronto para ser consumido, ou até pode ser consumido, mas não vai ter o nutriente desejado. Então quando eu pego um capim-elefante aí com 90, 100 dias de plantio, ele está no ponto ótimo nutricional dele, que ele vai atingir esse nível de proteína aí. Entre 8% e 16%, mas é uma variação muito grande. Só que nós temos hoje centenas de capins-elefantes, e aí eu trouxe aí uma média para todos eles, A energia dele também oscila bastante, de 40 a 70, dependendo da variedade que você for usar, e a fibra dele na casa de 50 e 60, que parece um pouco alta para a demanda, mas aquela demanda de 30% é o mínimo que o animal precisa, Então, se você tiver 50%, não tem problema, muito pelo contrário. Tá bom, se o princípio da dieta é a forragem, 50%, 60% é o que a gente vai encontrar mesmo, na grande maioria dos alimentos. Aqui no caso, exemplificando aqui pelo capim-elefante, se ele tivesse os teores máximos aqui, ele supriria a demanda do animal. Sim, Seria só o capim-elefante, no máximo, ele estancaria tranquilamente a necessidade do animal. Você frisou, no máximo, No máximo. Na melhor condição ideal aí, perfeito. Nem sempre a gente encontra e às vezes a gente tem que adaptar a tecnologia para poder ter ele nesse nível aí. Ótimo. A cana-de-açúcar é um alimento que ele tem uma produção muito alta de massa, de biomassa,
Então, com a área pequena, você consegue suprir a alimentação em volume consumido pelo animal de bastante. Então, por exemplo, um sitiante lá que tem 12 vacas, ele não vai gastar 1 hectare de cana bem plantado e bem manejado para tratar delas todas por uns 120 dias de período de estiagem. Né? Porém, a gente vê que é um alimento rico em energia, né? Porém, ele ainda é muito baixo em proteína. E aí a gente usa outras tecnologias para melhorar isso. O uso de um grão, ou o uso da ureia, né, que é muito comum, da cana com ureia simplesmente, e vai suprir essa necessidade. Mas ainda assim, mesmo na cana com ureia, você precisa de ter uma fonte de proteína verdadeira, que seria um farelo de soja, um DDG, uma torta de algodão, um farelo de algodão, qualquer outra coisa que você possa incluir nessa dieta, que seja fácil que tenha na sua região com mais facilidade. Legal, né? que ficou bem exemplificado, né, do teor de cada um. Acho que foi muito bom esse teu exemplo do porquê que muitas vezes faz esse blend aí, né, faz essa mistura justamente para poder atender essa demanda nutricional do animal. Exatamente. Aí agora eu quero falar um pouco aí sobre a estratégia, né, da alimentação no período seco do ano. Né? A gente falou do capim-elefante, a gente falou da cana, e agora nós vamos falar da estratégia de uso deles a pasto, né? Assim, na propriedade, a pasto não, na propriedade em si. Perfeito. Né? Então nós temos para você construir uma capineira ou um canavial, as primeiras medidas que você deve tomar é o quê? É definir a área onde está sendo implantada a capineira e o canavial, a limpeza e o preparo dessa área. Essa foto aí é uma foto de uma propriedade que a gente atende, né? Foi instalado isso aí o ano passado. Então, você pode olhar, a área está completamente limpa, né? Já foi gradeado, né? Você vê que ela não tem toco. Por quê? Se futuramente eu precisar de mecanizar essa colheita, digamos assim, eu estou trabalhando com um produtor de 10 animais, provavelmente ele vai trabalhar com esse produto in natura. Mas e se amanhã depois ele decidir crescer, isso aí já está pronto, está limpo, ele pode pôr uma máquina para fazer essa colher esse alimento e fazer o que for designado a fazer. Importante é pensar lá na frente aí também. Trabalhar com planejamento, né? Muitas vezes a gente não planeja e gasta trabalho redobrado. Porque eu faço hoje pensando que eu não vou crescer nunca, amanhã eu cresço e eu tenho que começar de novo. Quer dizer, trabalho redobrado e investimento redobrado também, exatamente. Né? Custo redobrado. Então já se prepara pensando lá na frente, pensando sempre na possibilidade de crescimento, como você disse, pensando adiante com um foco positivo aí. Né? Isso, a gente pensar no planejar o nosso futuro. Porque a nossa tendência é, se a gente trabalhar no planejamento, a propriedade vai crescer e as coisas vão melhorar. Perfeito. Nós temos, depois desse primeiro processo, né, fazer a coleta do solo para análise, porque uma vez eu fui no cardiologista e ele me disse assim, quem vê cara não vê coração, vamos fazer exame. Então, como eu vejo o solo, não tem como eu saber se o solo é bom ou ruim. Todo solo pode ser bom ou ruim, ou ele pode ser um solo bom, mas está maltratado, está desgastado. Então, eu vou fazer análise de solo, eu não tenho que pular fora disso aí. Por menor que seja a área. Por menor que seja a área, a gente vai fazer a amostragem e vamos ter que fazer essa análise. Ótimo. Porque após a análise, eu vou fazer a correção necessária para que eu tenha o máximo produtivo dentro dessa área. Perfeito. Afinal, é muito mais fácil eu cuidar de 1 hectare de cana, bem tratado, do que eu ter que plantar 2 ou 3 mal zelado para depois eu ter o alimento que eu necessitaria para tratar dos meus animais. Exato. Depois de todo esse preparo de solo, né, análise, o que eu tenho que fazer? Muda. Se eu não zelar da minha muda, se eu não cuidar da minha muda, eu vou jogar o resto tudo fora. Porque o plantio da capineira e do canavial, ele é feito todo uso exclusivamente por muda. Então eu coloquei essas imagens aqui que mostram uma cana que já está madura o suficiente para servir de muda. E aqui também, esse capim aqui é um capim canará, né? É desenvolvido pela Embrapa no centro de pesquisa dela, uma variedade muito produtiva e que também já está com 110 dias de plantada, que já serve para muda. Né? Então, se você pegar uma muda boa, você vai ter uma formação de uma capineira
bem feita e bem proveitosa. Antes de você passar, Matusalém, para o próximo slide, eu queria te perguntar o seguinte. Você falou, é importante você pensar sempre no planejamento, pensando lá na frente, pensando no seu crescimento e pensando também exatamente em suprir a demanda, especialmente nos momentos mais críticos aí de estresse hídrico, né, o momento mais seco do ano. Para começar, quem quer começar, seguindo as suas dicas, vou preparar uma área lá para ter uma capineira, para ter uma reserva nutricional para mim. Com quanto tempo antes do período seco, por exemplo, onde é a maior preocupação dos produtores? Então, Patrone, os capins elefantes, eles são mais rápidos. Ou seja, se eu fizer uma formação em fevereiro, que para muitos já consideraria tarde, eu vou ter um stand de planta tranquilo para me tratar desses animais na seca. Provavelmente tem até que fazer um corte antes e estocar esse alimento de alguma forma. Ou através da silagem, ou através de fenação, né? Mas eu vou ter que estocar. Porque, igual eu falei, com 90 dias, ele já dá ponto ideal de corte. Aí a gente vai mensurar o teor de umidade para ver se eu vou fazer uma silagem ou se eu vou fazer um feno, né? E a cana não, a cana eu já tenho uma demanda, tenho que trabalhar com um planejamento mais extensivo de tempo. Eu tenho que plantar ela ali quando for em novembro no máximo, aí eu vou colher uma cana boa, num ponto bom, na época da seca para esses animais. Maravilha, Matusalém. Vamos fazer uma pausa aqui, a gente está terminando o primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá com um Bom Dia, Senar Mato Grosso. Continue com a gente volta já. Estamos de volta aqui no estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Este é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Hoje quem está aqui comigo é o Matusalém Rodrigues Carvalho, que é zootecnista e técnico de campo do Senar Mato Grosso, faz parte do time da assistência técnica e gerencial do Senar Mato Grosso. Hoje nós estamos falando aqui sobre alimentação e nutrição de bovinos de leite, dando sequência a essa programação do Bom Dia, Senar Mato Grosso, específica, né, voltada mais para a cadeia leiteira. E o Matusalém já explicou para a gente aqui primeiro sobre a necessidade nutricional do rebanho, né, leiteiro, de que maneira conseguir fazer a combinação para atender a essa necessidade, e também comentou sobre a estratégia, né, de ter uma produção ali de capim ou então de cana-de-açúcar para atender justamente essa reserva, especialmente nos momentos mais críticos aí, né, de redução de oferta em virtude da seca. Você terminou aquele bloco anterior falando sobre a escolha da muda, né, como escolher, trazendo algumas dicas. Depois de escolhida, passa para a orientação do plantio. Exatamente, Patrone. Então vamos lá. Vamos dar algumas dicas das formas de plantio que são bem diversos, né? Nós temos aqui, por exemplo, uma muda plantada em sistema de toco, em Nessa pé. primeira Exatamente, foto aqui. Né? Você está vendo aí? Isso é uma muda de capim elefante. Existem vários capins elefantes que podem ser plantados desta forma, certo? Porém, o mais comum é ele ser plantado da mesma forma que a cana, né? Você vai fazer a sulcagem do solo, né? Abrindo as valas, como a gente comumente fala, e vai colocar as mudas, inserir as mudas dentro dessas valas. O exemplo aqui de cima é uma capineira industrial, né? Foi uma imagem que eu coletei na internet, eu não tinha realmente no meu acervo, mas ela mostra. Você pode perceber que você vê que estão remontadas duas. Por quê? Eu vou pegar uma cana com o pé e a ponta para a direita, e a outra, pé e a ponta para a esquerda. Por quê? A multiplicação e a germinação dessas plantas, ela se acontece pela gema, né? Então, o que acontece? Se eu pegar uma para a direita e uma para a esquerda, eu vou sobrepor as gemas. Então, a cada 10 centímetros, 12 centímetros, vai ter uma saindo. Se acontecer de uma falhar, com 20 centímetros de espaçamento, sair uma gema, essa toceira vai se formar muito bem. Então, eu vou ter um volume de produção que eu esperava na casa aí de 70, 80 toneladas para a cana, que é o que a gente encontra no Mato Grosso. Em outras regiões, variedades diferentes, gente, existem exceções, que ultrapassa 140, né, que é bastante. Mas a média que a gente tem aí na nossa região já é suficiente 70, 80, já está ótimo, não precisamos ficar superestimando nada. Então, né? Uma dica então interessante aí, né? Botar justamente dessa maneira cruzada, assim, para você aumentar a possibilidade de ter uma brotação conforme a necessidade. Isso, conforme bem a sua uniforme. Ideia. E aí aqui embaixo é a capim elefante mesmo, plantado, você também está vendo. Uma para a direita, uma para a esquerda.
forma muito bem, né? A gente tem exemplos disso aí. Essa próxima imagem aqui é uma propriedade também que é atendida pelo Senartec. Você pode olhar para vocês verem, ó, o telespectador que está em casa, ele vai perceber, ó, não tem falha. Não tem falha, está uniforme. Né? Então foi plantado, foi bem plantado, foi bem escolhido as mudas. E está aí a formação da capineira do produtor, que já usou ela por 2 anos seguintes, inclusive nesse caso, que sou eu mesmo que atendo lá. Maravilha. Nós temos que salientar também as formas de utilização. A gente está falando de formar, de ter, mas, por exemplo, chega um produtor em mim e fala assim, Matusalém, eu não quero trabalhar com silagem, Matusalém, eu não tenho trator, eu não tenho mecanização, como que eu faço? A gente vai trabalhar com o corte dela in natura, no período seco do ano, porque essas plantas, o que acontece, patrone? Eu mesmo falei no passado que a planta tem picos de nutricional, certo? Porém, a planta ela sofre um efeito de dormência. Se ela não tiver o volume de água que ela precisa, ela para. Então, por exemplo, ela perde umidade? Perde, mas ela não perde tanto nutricionalmente. Então, meu único cuidado vai ser manejar para que chegue na seca com ela com o pico, né, nutricional ótimo ou bom, assim, o mais próximo do ótimo, lógico, e eu vou trabalhar com o corte dela na seca, in natura. O produtor todo dia vai lá, corta o volume que ele precisa, né, tritura, coloca no coxo para o animal dele e ele vai ter um alimento de boa qualidade. Ótimo. Muito interessante falar disso, porque o pessoal antigamente tinha muito esse negócio. Ah, o feno em pé, o feno em pé. O feno em pé o que é? O feno em pé, gente, é quando a gente maneja uma forrageira, não deixa de ser uma forrageira, não é muito utilizada em pastejo, mas também é, e eu chego com ela no período da seca, no período ótimo. Não adianta, gente, eu chegar lá com aquele buchão semeado, depois que a planta solta a inflorescência dela, ela manda o nutriente para a produção de semente. Então, o que aconteceu? A folha está pobre em nutriente. Então, eu chego lá com um buchão na seca e falo, eu tenho feno em pé. Não, não tenho feno em pé, gente. O feno em pé é quando você chega na planta, ela tem que estar no pico ótimo de nutrição. Então, ela não pode ter senescido. Ela não pode ter sementeado e nem senescido. Porque depois que ela sementeia, a tendência dela é matar as folhas, é morrer. Morrer mesmo. Então, ela está pobre nutricionalmente. Então, aqui a gente vai fazer isso. A gente vai ter um acervo, né, de forragem, mas com o máximo nutricional dela. Ótimo. Né? Então, eu trato dela para que ela chegue no período da seca, quando ela vai dormir, digamos assim, e não vai ter mais transição de nutrientes, de parte para parte, e vou cortar ela numa fase boa, próximo do ótimo para os animais. Maravilha. Depois nós temos o próprio pastejo, né? Isso aqui também é uma área na região de Pontes e Lacerda do Vale do Guaporé, onde eles pastejam o capim-elefante, né? Não fazem pastejo do capim-elefante. Por quê? Ele precisava de fazer o manejo, ele não tinha condição de fazer os 2 cortes das águas, e a gente adaptou um manejo em linha aí. Então a gente pega os animais, coloca uma cerquinha móvel, tá aqui os animais, né? Exemplificados, os animais estão aí comendo. Isso aqui, depois que eu tirei esses animais, que eu fui descansar, olha como que ela não teve prejuízo nenhum. Está completamente formada, vai ter um stand bom e ele vai usar esse alimento aqui agora no período da seca. Lógico que já vai estar bem maior, né? Esse aqui é um intervalo, só para a gente ilustrar, de quantos dias, de quantas semanas, a partir do momento que você tira os animais para essa recuperação? Nessa área aqui, ele faz 30 dias de pastejo, em linha. Ou seja, cada dia ele libera um talhão para elas. Após essa retirada, como ele leva bem para baixo, em torno de 55 dias ele usa de novo. Perfeito. Certo? Mas, por exemplo, se eu quisesse deixar um resíduo maior, eu poderia voltar com 25 dias. Lá a estratégia dele é essa. 55 dias. E está dando certo. Está dando certo. Ele já faz isso nessa área há 2 anos. Maravilha. Né? Ela está bem melhor hoje. Isso aí foi nos anos que a gente montou aí, lá, essa área. Mas hoje ela já está muito mais enriquecida. Você pode ver que aqui ela ainda tem solo descoberto. Hoje ela já não tem mais. Né? O que melhora muito a ambientação do solo, segurar a umidade no chão, né? Que são coisas que a gente precisa. Muitas vezes a gente não pensa nisso como importante, mas é muito importante você ter uma boa cobertura no solo para que ele não fique exposto, né? Não seque tanto, Maravilha. Entre outras. Excelente, Marcelo. Nós temos a silagem e a fenação, né? Processo de ensilagem, para quem não conhece, é o quê? A gente corta o alimento verde, coloca ele num ambiente anaeróbico, fechado com uma lona, que ele não vai ter entrada de oxigênio. E aí ele vai proliferar
só bactérias que a gente desejaria que o animal ingerisse. Né? O rumen, ele é um ambiente, é uma câmara de fermentação, o silo imita isso. Né? Então esse alimento fica armazenado ali, depois eu tiro e coloco lá no coxo para o animal consumir. Algumas dificuldades que o pequeno produtor pode encontrar é não achar um maquinário que esteja apto a fazer, usar essa tecnologia de uma forma boa, né? De uma forma justa. Porque se eu fizer uma silagem de má qualidade, que ela não ficar bem compactada, ela não tiver bem protegida do ambiente externo, eu posso estar levando um prejuízo para os meus animais. A gente já viu casos aí onde intoxicação com silagem mal armazenada levou à morte de animal, e ninguém quer isso. Então a gente tem que fazer, se a gente for usar a tecnologia, procurar uma orientação, procurar realmente pessoas que possam nos nortear a ter um alimento de boa qualidade. Existem pessoas que optam por fazer ela manualmente, também dá certo, mas tem que ser em propriedade menor, porque uma área grande não tem mão de obra mesmo para fazer, né? E a fenação no capim-elefante, tem estudos novos aí que mostram assim, que com 24, 36 horas de descanso no sol assim, no campo aberto, a gente já consegue ter a desidratação. Nós moramos no Mato Grosso, nosso sol é abençoado, ele brilha todos os dias com bastante força. Desidratação é fácil aqui, né? Desidratar um alimento é fácil. Mas ainda para nós é uma tecnologia pouco usada. A gente está difundindo ela agora, aumentando, levando conhecimento para o produtor para que ele possa fazer o uso dessa tecnologia. Matusalém, te agradeço pelas informações, tenho certeza que nosso público também gostou bastante. Última pergunta, rapidamente, né? O produtor a gente sabe que muitas vezes é difícil tirar dinheiro do bolso, ter dinheiro para poder começar a investir, especialmente se a propriedade é pequena. Qual seria a primeira dica para começar com pouco recurso? Gente, falando de uma propriedade que está começando, a gente tem que investir realmente em comida, né? Porque existe o investimento e o gasto. Eu gosto muito de colocar isso. Tem uma diferença grande. Muito grande. Às vezes a pessoa pensa que está investindo, aí ele está investindo lá num salão bonito, num curral bonito, e ele está esquecendo do que realmente vai dar o dinheiro, que é a vaca, a comida entrando na boca da vaca, virando leite, e o leite indo para o resfriador, indo para o laticínio. Então, se você vai começar, trabalhe com investimentos pequenos em estruturas. Não trave o seu dinheiro em instalações e estrutura, porque o simples também funciona. Não estou dizendo para você fazer de qualquer jeito. Faça de um jeito simples e barato e use o seu recurso com sabedoria. Perfeito, Matusalém. Obrigado pelas suas informações, Eu que pela agradeço, sua participação aqui. E esse foi o Bom Dia, Ceará Mato Grosso, desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência e até semana que vem.